Imagine uma escola onde o desenvolvimento emocional do seu filho seja respeitado, onde ele pode ser autêntico, que tenha contato com a natureza, uma equipe inclusiva, que entende as necessidades individuais. Parece um sonho, né? Mas esse lugar existe. E hoje nós vamos conhecer a história por trás da Vila Camaleão, uma escola extremamente inspiradora, e receberemos aqui as fundadoras, Patrícia e Ariane. E o nosso bate-papo começa depois da vinheta. Pessoal, sejam bem-vindos, seja bem-vinda Patrícia, Obrigada. Ariane, Obrigada, satisfação Lari. receber Obrigada, vocês pessoal. aqui. Satisfação receber, né? Prazer Ariane, estar aqui com Patrícia. vocês, viu? Recebemos hoje a Ariane e a Patrícia, fundadoras da Escola Vila Camaleão, e a gente gostaria de saber o porquê vocês iniciaram esse magnífico projeto. Tá bom, vou contar um pouquinho, você conta junto comigo, tá? Tá bom. Eu sou Patrícia, a diretora pedagógica da Escola Vila Camaleão, sou psicopedagoga, e como a Ariane sempre fala, eu nasci pedagoga porque desde criança eu queria ser professora, né? Com 11 anos eu comecei a trabalhar em escolas do meu bairro, falava para meus pais que eu queria ser independente e eu fui para essa área, né? Fui bater lá na porta das escolas e comecei a trabalhar de auxiliar e entrei na pedagogia. Claro, contra gosto dos meus pais, eles queriam que eu fizesse medicina. Eu gostava de estudar, mas eu queria fazer pedagogia. E eu sempre falava pro meu pai, o médico, para ele ser um bom médico, ele precisa de um bom professor. Verdade. Né? Então, assim, eu quero fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Também como os médicos fazem, né? Como todas as pessoas que fazem bem e amam o que gostam, né? O que fazem, conseguem fazer. Uhum. E desde que eu entrei na faculdade, eu queria ter uma escola, mas eu queria uma escola diferente. Eu sempre sonhei com uma escola que tivesse muita área verde, né? E eu sempre tive essa palavrinha muito forte dentro de mim, que é o amor. Uhum. Né? Todo mundo fala assim, amo demais, amo tudo, amo demais. Eu acho que o amor transforma, o amor, ele convence, o amor conquista, tudo com amor dá certo, né? Só que eu não tinha dinheiro para abrir uma escola. Então, fui trabalhando em escolas que eu acreditava, nas propostas aqui em Uberlândia, e chegou um tempo que não tinha mais escolas que eu acreditasse. E eu parei de trabalhar na área de educação por um tempo, fui para o ensino superior, fui dar aula em ensino superior, só que eu não era feliz. Eu gostava mesmo de estar na escola. E eu recebi uma proposta de uma escola humanizada, fui para essa escola, e a Ariane e o meu marido, ele falava, você tem que montar sua escola, você tem que montar sua escola. Eu falei, gente, eu não tenho dinheiro para montar uma escola. E eles foram falando, e apareceu uma investidora, nós começamos a pensar e deu certo. Essa investidora saiu no meio do caminho, né, por N questões, e aí eu falei, tem que ser uma pessoa que me conhece bem. E aí eu fiz a proposta para a Ariane, falei, vem amiga, porque já era minha irmã, né, e ela sempre esteve ali, desde o início, me incentivando em todos os momentos da escola, e sempre acreditou demais nesse projeto, né, Ariane? E quando eu falei, ela falou, vou, agora. E estamos aí juntas há 5 anos, 3 anos e meio foi presencial mesmo, porque nós enfrentamos a pandemia, né? A gente costuma dizer que a escola tem 3 anos e meio, porque nós abrimos 45 dias, precisou fechar. Então foi um desafio muito grande. E a gente pegou na mão uma da outra e lançamos uma campanha, ninguém solta a mão de ninguém. Isso. Que porque legal. logo de cara algumas famílias, a gente, como eu tinha 28 famílias quando a gente 28. abriu. Início de 2020 ali, 2020, começou. De fevereiro de 2020. Aí logo no comecinho alguns pais já tiraram os filhos, mas tiveram alguns pais que se mantiveram, que eram pais bacana. que já entendiam a proposta e que queriam que permanecesse. E eles, né, conhecendo a gente, porque a minha história, né, com a Paty, eu sempre fui a mãe, né? Eu nunca fui da área educacional, mas eu, com 3 filhos, eu dizia, Paty, onde eu matriculo? Paty, onde eu matriculo? Paty, onde eu matriculo? Então, eu sempre estive envolvida no processo. E alguns pais se mantiveram, pais que falaram pra gente, olha, meu salário não mudou, eu vou permanecer pagando a escola. E Olha, aí que legal. a gente deu 30% de desconto. E são pais que estão conosco até hoje, né? Sim. Uma grande maioria estão conosco até hoje na escola. Então, foi um prazer imenso, assim. Gente, é muito legal porque quando vocês descrevem, né, que a escola ela precisou de silêncio e cuidado para florescer.
E nesse silêncio, onde o barulho do desafio não tá, a gente cria um cenário e a gente vai para buscar esse cenário, essa realização com toda a força que a gente tem. A gente nem sabe de onde ela vem. E quando você pensava na escola, Paty, assim, você, Ariane, quando vocês pensavam, o que era o sentimento, assim, que mais movia, sabe? Além do amor, assim, porque a gente, mãe, né, com as crianças, a gente buscar a escola, uma sensação de transformação, um desejo de quebrar com esse padrão que tem adoecido tantas famílias, na verdade. O que vocês contam pra gente nessa perspectiva aí de... Olha, o que mais me vem ao coração quando você faz essa pergunta é a alegria, é ser feliz, né? Então, eu sonhei com um espaço onde as pessoas realmente fossem felizes, e não só as crianças, mas também, especialmente, os funcionários, todos que adentram o espaço da escola, né? Então, as crianças, as famílias, os funcionários. A escola, ela tem como base filosófica a pedagogia sistêmica. Ai, legal. E a pedagogia sistêmica, ela vem para fortalecer essa inclusão, essa honra, esse respeito, né, a toda a história de vida, entendendo que todos nós somos muito diferentes, trazemos toda a nossa história, né, das nossas famílias, da nossa cultura, e que a gente precisa ter essa honra, né, para que a gente possa se sentir pertencente, né, então um espaço onde que as pessoas se sintam presença, né, a presença do adulto, a presença da família, a presença dos pares, né, das crianças, uma criança realmente sinta parte do convívio da outra criança. Então, isso para mim sempre foi assim, um motivo de alegria de ter uma escola, onde todas as pessoas se sentissem parte e felizes de estar ali, né? Sim. Eu falo sempre que quando eu recebo uma visita de uma família na escola, né? Eu falo que essa primeira infância, ela é uma infância que não volta. Então nós, não sei vocês, mas nós somos de uma geração que brincava na rua. Né? Eu falo, a gente comia terra. Nós também. Jogava carimbada na rua até altas horas. Hoje em dia, as crianças, elas são crianças de apartamento e de condomínio. Né? Quem mora em rua, nem sempre, ou muito pouco, brinca na rua. Né? Não existe isso mais. Então, a Vila Camaleão é a escola para ser uma referência para a vida dessa criança, desse adulto amanhã. Porque é nessa infância que a gente faz todos os registros importantes da vida. Né? Então, a gente fala muito de acolhimento, de validação dos sentimentos, dessa criança se sentir pertencente àquele espaço, porque esses são os sentimentos que ela vai carregar para o resto da vida. Um adulto que é acolhido nas suas emoções, validado nos seus sentimentos, ele se sente pertencente ao espaço, ele vai, aonde ele chegar, ou o que quer que ele seja quando ele crescer, ele carrega consigo a segurança de chegar. Ele não vai precisar da aprovação dos outros. Isso. Ele carrega consigo essa aprovação. Então, isso é o que a gente busca, essa autonomia do ser, né, da criança. E o espaço, ele traz o quê? Assim, é uma infância raiz, né? Então, eu falo que outro dia eu recebi uma mãe na escola, ela virou para mim e ela falou assim, eles ficam descalços? Eu pensei comigo, ela só não volta nunca mais. E não voltou mesmo. Ficam descalços. E é tão gostoso, eles voltam para gente. casa sujos, eles brincam. Porque, gente, como que a criança aprende? Experimenta. Como que você ensina os seus filhos? Enquanto você está brincando com eles, a gente está ensinando. A criança, ela aprende enquanto brinca. Então, com prazer, né? Com prazer, do aprendizado está no prazer. Mas assim, a Vila Camaleão é isso, é uma escola que cheira a lanche. É um portal, né, Ariane? Eu falo muito para a Paty que aquilo ali é um portal de cura para a vida daquelas crianças. Isso até eu me emociono, porque eu já fui picada pelo bichinho dos pedagogos, eu não chorava, agora eu choro. Mas é um portal de cura para a vida daquelas crianças, para a vida das pessoas que trabalham lá, para a vida das famílias, né? Porque a gente consegue acessar sem julgamento
a história Isso, de todos e fazer diferença na vida dessas pessoas. É isso que a gente busca, fazer diferença na vida dessas pessoas. Exato. Gente, é muito incrível, porque vocês falam, né? O essencial é simples. Então, às vezes, a gente começa a colocar na cabeça que, assim, o que tem de diferente? E aí, não dá pra explicar, né? Tem que ir lá ver. Tem que vivenciar, né? Porque é uma experiência que ela emociona mesmo. Porque a gente volta para a essência de quem nós somos, né? Então, quando a gente olha, eu falo assim, é um grande privilégio a gente ver o filho da gente lá, contemplando um espaço tão bem cuidado. E um outro ponto que eu achei muito legal é que vocês realmente falam um fato. Um dos maiores desafios das empresas, de um modo geral, é criar uma equipe que esteja alinhada a um propósito bem definido, né? E é uma meta bem difícil, né? Ela é uma frase, assim, mais ou menos curta, mas é uma meta quase que para a vida, porque toda hora ela tem que se adaptar. E é muito perceptível que a equipe, ela é muito alinhada e muito segura. Sim. Isso que é legal, porque é uma segurança que você eu imagino, né, que vocês trazem para a equipe, e essa equipe quer, como é que eu vou dizer, assim... a equipe quer que as crianças desenvolvam isso também, né? Então, assim... o proprietário tem que passar para o colaborador absorver e ele propagar essa ideia para os E o pessoal fala com vocês, onde você acha esse pessoal? Os seus concorrentes, os seus colegas não falam assim, não, mas onde você acha esse pessoal? Como que é essa? A gente fala muito para os nossos funcionários, para a nossa equipe, que a gente não tem medo de errar. Que tá tudo bem errar, né? Porque as pessoas, elas têm medo de errar e de contar que erraram, como se fosse possível não errar. Então, tipo assim, não, mas essa proposta, eu conheço bem essa proposta, eu não posso errar. Não, você pode errar, todo mundo pode errar. Você não precisa ter medo, você não pode deixar o medo te paralisar. Então, a gente fala isso diariamente, é um mantra lá na escola, sabe? Tá tudo bem, porque eu tô aqui. Eu tô aqui para te ancorar, eu tô aqui para te sustentar. A gente tem várias reuniões, né? Reuniões quinzenais, tem formação de equipe uma vez por mês também, além dessas quinzenais, que são formações também, reuniões gerais. E a gente se coloca muito junto com todos, né? Não a gente costuma dizer que não é o que a Patrícia pedagoga quer, não é o que a Ariane administradora quer, mas é o que é melhor para o propósito da escola. Né? Qual é o propósito dessa escola? Então, a gente trabalha muito com os nossos funcionários o propósito da Vila Camaleão, para que eles também fiquem conectados a esse propósito, né? E eles tenham a escolha, não é isso mesmo que eu quero para mim? É isso mesmo que eu quero para mim. Então, eu vou me conectar e vou viver essa essência, né? Porque não tem como estar dentro da Vila Camaleão se não estiver conectado com a essência da escola. Mas uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, nós temos, né, 2 filhos que estão na Vila Camaleão, o Tiago e a Isabela, alguns meses, né? Mas um fator que nós mudamos de escola o nosso filho foi porque é o seguinte, no início, na abordagem, naquela anamnese inicial com os pais, foi falado uma conduta. E essa conduta, rapidamente, não se mostrou executada. Sim. Então, ela não era efetivada. Então, isso me chamou a atenção. Até falei com Larissa, aí nós fomos, conversamos com vocês, e aí a gente falou assim, ó, uma das razões é porque falou que ia ser essa abordagem, uma abordagem mais leve, não tão de conteúdo, porque a gente pensa, eu e Larissa, nós entramos na faculdade com 17 anos e meio. Então, a gente, hoje, para os nossos filhos, a gente não tem pressa de formar, de técnica, porque técnica eles vão compreender. A IA vai ajudar, né? Exato. E a gente aprendeu por outros meios que isso já é bom. Sim. Que aquela criança, aquele formato que nós não tivemos, mas que a gente pensou que era o melhor. Não é. O melhor é ele ter essa autenticidade, ele formar esse seu indivíduo, ele desenvolver esse indivíduo. E lá na vila a gente realmente notou, nesses meses que nós estamos com nossos 2 filhos lá, que não é papo de proprietário, de dono de escola, que realmente vocês... A gente entrega o que a gente vende. Tem essa leveza, mas essa autenticidade hoje é rara. Igual você falou, Ariane, falou assim, ó, aquela mãe, ela não vai ser sua mãe. Por quê? Porque não é o formato. Não. E vocês não estão sendo hipócritas também de vender um outro formato. De forma nenhuma. E isso também deve ter sido um outro fator no início, né, da escola, né, da vila, que também chamou a atenção. Porque realmente
quem está com vocês está 110% com vocês. Está, Né? Então, assim, é uma fidelidade... É uma pessoa que acredita na proposta, né? Que quer isso para o filho. Esse tipo de educação, né? De aprendizado, de ensino. Mas essa autenticidade hoje é rara, não só em escolas, no nosso convívio social como um todo, né? Então, assim, também é uma luta para vocês manter essa autenticidade de vocês, né? Olha, Sim. tem até uma questão que eu queria até colocar para vocês, que é essa questão conteudista que você falou. Porque olha só como que as coisas a gente precisa viver e entender. Dentro de uma escola, vamos dizer assim, que só via esse lado, nosso filho não conseguiu ser alfabetizado. Numa abordagem onde existe conteúdo, mas existe respeito ao indivíduo, o menino já tá fazendo letra cursiva, já tá... Isso, com prazer, faz sentido para a criança. Não tem como não aprender. Não tem como, Não tem como. Assim, claro, pode ter questões cognitivas, emocionais, mas que o adulto, com a presença, ele consegue entender e consegue dar as ferramentas necessárias para a criança para desenvolver aquele... para sanar os desafios da criança, né? Então, assim, não precisa ser conteudista de forma nenhuma. É só fazer sentido para a criança. Isso. Né? Isso que você trouxe para nós, eu falo que é, assim, o maior motivo de orgulho, né? Porque as famílias chegam para a gente, eles dão esse feedback mesmo. Nossa, quando vocês apresentam a escola, eu já falo, ai, balela. Um discurso tão lindo, né? Mas eu quero ver colocar em prática. E é isso que vocês colocaram. 110% das famílias chegam e falam, olha, parabéns, porque vocês estão entregando o que vocês venderam pra gente. Pode nem ser, talvez, o que realmente a família gostaria. A gente já teve famílias que entendeu que esse pé no chão não era o que eles realmente estavam buscando. E tá tudo bem, né? Tem a escola ideal para aquela família. Mas isso é uma coisa que a gente preza muito, a transparência do que realmente nós vamos entregar ali. Porque se você estiver ali, é porque você realmente está congruente com os valores da vila. Sim, né? sim. E o que os seus filhos vão receber ali dentro. Mas mesmo, por exemplo, eu falo que mesmo o pai vendo benefício para o filho, seria egoísta da parte dele também não ver que o filho está desenvolvendo naquele tipo de conduta. Mas então, os assim, pais têm muito medo. Entendeu? Então, muito assim, medo do jeito, do sistema, porque essa pedagogia de projetos é o que de verdade deveria ser todo o ensino. A gente tem um ensino sistematizado, porque tudo que você sistematiza, você tem mais facilidade para poder aplicar. A aplicabilidade é melhor. Dá muito mais trabalho, o nosso trabalho ali a partir da pedagogia de projetos. Vou dar um exemplo para vocês, né? Criar. Então, é até muito legal a gente falar sobre isso, porque tem famílias que às vezes pensam que a Vila Camaleão é uma pedagogia que não ensina, as crianças vão só brincar. Outro dia uma mãe falou para mim, Ariane, se o meu filho estiver na sala de aula e ele quiser ir para o parque, ele pode? Aí eu falei, não. Existe a hora para tudo, vai ter a hora dele ir para o parque, a hora do brincar, a professora vai orientá-lo nesse sentido. Aí ela falou assim, então você... outro dia, alguém me falou isso, eu falei, então você vai lá nesse alguém e conta para ele que não é assim, porque essa pessoa que falou nem na Vila Camaleão tinha estado. Então, na verdade, o que a gente traz? A gente traz um aprendizado inventivo, curioso, que é o que a criança é. A criança, ela é o quê? Ela é criativa, ela é curiosa, ela é inventiva. Então, quando a gente trabalha o que, o como, quando, por quê, as hipóteses, né? Ela aprende de fato, gera conhecimento, né? Gera um aprendizado que é eterno. Vou dar um exemplo para vocês do meu filho. Nós duas temos o privilégio de ter os nossos caçulas lá, né? O último ano do Miguel, mas... Eles fizeram um projeto sobre o sistema solar. Eles dormiram na escola, eles fizeram um acampamento, foi muito incrível. Se você perguntar para ele qualquer coisa hoje sobre o sistema solar, ele sabe te falar. Ele não decorou, ele aprendeu. E nem era conteúdo da idade dele, né? É isso que é o bacana da pedagogia de projetos. Ela vai muito além. Você trabalha todos os conteúdos da BNCC, de acordo com aquela faixa etária, mas o conhecimento ele vai muito além, ele é ampliado. Isso, né? E eu acho que encoraja muito a criança na curiosidade.
né? Porque às vezes, imagina uma criança pequena na sala de aula onde ele quer perguntar e fala assim, não tá na hora. Sim. Ou não pode, não sei o quê. E aí, de repente, eles começam a ter confiança, não de não respeitar a hora, mas de saber que eles têm espaço para dúvida. Exatamente. Né? Para eles buscarem o conhecimento através disso, dessa dinâmica. E uma dinâmica que eu gostei muito. Vocês podiam contar. Não medo, né, Lari? Isso, entendeu? isso, sim. Eu respeito, mas eu não tenho medo de perguntar para a professora. Isso. Né? Porque acho que essa é a diferença. Eu respeito, lembra mas eu daquela não tenho sala medo. que a gente tinha medo de levantar a mão? Super. Até hoje tem adulto que a gente vai fazer curso, a pessoa ela não se expressa. Exato. Não, eu fui criado na época que eu falava assim, ó, o educado é você não pedir pra ir no banheiro. Você pode morrer, mas não pede pra ir no banheiro. Exatamente. Porque se você pedir pro banheiro é uma falta de educação. Tem Isso a é hora respeito. pra ir, né? Então tava me tolhindo o indivíduo, é biológico, eu Sim. preciso ir ao banheiro, gente. Então, tipo assim, mas não era nessa época. Então, assim, era um facilitador. Tem um amigo nosso, falou, na Alemanha, toda pessoa procura o policial para ser ajudado. E aí ele veio pro Brasil, pediu lá no Maracanã pro policial guardar a roupa para ele. Ele falou, você tá de brincadeira, rapaz? Porque aqui no Brasil, vamos pedir auxílio pro policial militar. Então, assim, realmente, o professor ser uma pessoa, um amigo. Lógico que tem a hierarquia, Sim, isso é horário, claro, tudo você tem que respeitar e responder. Mas ele não é uma pessoa que vai tolir o desenvolvimento da criança, né? Exatamente, vai Exatamente. apoiar, né? E duas coisas muito legais também da Vila, são muitas coisas, mas uma é que a alimentação é maravilhosa. Eu queria que vocês contassem um pouco como que vocês planejaram isso. E a tal da expansão e contenção, que isso aí foi uma coisa que eu amei, porque eu acho que a criança, ela precisa disso. Conta pra gente um pouquinho, gente. Eu falo da alimentação e você fala da expansão e contenção. Tá, então pode começar. Nós prezamos por uma alimentação saudável na escola, né? Porque a gente optou por fazer todo o lanche da escola na escola, justamente para evitar o que a criança traga de casa, e aí tem a criança que come saudável e tem a outra que come o biscoito ou a bolacha recheada. Então, a gente optou por isso. As crianças até 3 anos e 11 meses, nada vai açúcar. É tudo adoçado com uva passa amarela, banana nanica, maçã, né? Então, tudo feito ali. Então, eu falo, é uma escola que cheira a lanche. Nossa, é uma delícia, gente. Né? Eu falo que isso é uma memória afetiva que fica pro resto da vida. Eu acho que eu estudei numa escola que cheirava lanche, porque isso para mim é tão importante, né? Que eu sempre ressalto. E também para os mais velhos, né? A dose de açúcar é menor, a gente sempre usa um mascavo em menor quantidade. Mas por isso mesmo, para que as crianças na escola tenham a opção de experimentar algo que muitas vezes em casa elas não experimentam. Ah, mas não comeu? Tem uma segunda opção. Sempre vai ter. Ninguém sai com fome, né? Ou até sai, porque lancham 3 da tarde, comem uma fruta antes de ir embora, e aí, às vezes, já fez a digestão, chega em casa com fome mesmo, porque brincou tanto, correu tanto. Mas esse olhar de ter essa alimentação saudável para ser um diferencial mesmo, e muito né? Pras boa, crianças, né? Muito gostosa as Eu coisas comi lá. esses dias, acho que a Isabela me deu Um bolo de banana. Não, um brigadeiro de banana. Brigadeiro de banana. eu Ficou comi. famoso esse brigadeiro de banana. Pãozinho de banana também é maravilhoso. Bolo de aveia, eu sou suspeita. Eu sou apaixonada em tudo. E é muito detalhado, assim, o nosso cardápio. Apesar de ter nutricionista que nos orienta, mas eu e a Eriane, a gente se debruça sobre esse cardápio, sabe? Leva em consideração o que as crianças realmente gostam, sempre está transformando, muda aqui, muda ali, escuta os funcionários, porque os funcionários estão ali com as crianças todo o tempo, né? Observando o que dá certo, o que não dá certo. Aí a gente insiste de novo, porque a gente fala muito, o paladar muda. Hoje a criança não gosta, mas amanhã ela vai gostar. Então, aquilo que você falou, se atingir 10%, tá ótimo. Porque a gente sabe que é bom. Então, insiste, vamos lá. Vamos continuar, vamos fazer uma receita diferente, mas com esse ingrediente que a gente sabe que é tão importante, né? Então, a gente insiste muito, a gente não desiste fácil, não. Já teve pai que já chegou e falou, por que vocês não liberam trazer comida de casa? Né? Não, porque essa é a proposta da escola, a gente acredita dessa forma, iniciamos assim, e é assim que é. Outra coisa que é um desafio, né, ligado à alimentação, é os aniversariantes do mês. Nós comemoramos lá na escola os aniversariantes do mês, então as crianças vão para a cozinha, fazem o bolo junto, o bolo saudável, e tem aquela festa maravilhosa. E isso é um desafio, porque muitas famílias querem fazer o aniversário na escola. Por favor, libera só para os meus pais, para os avós, vou levar só um bolinho, um brigadeirinho. Gente,
Não, porque não está dentro da proposta. E essa festa, esse contato, esse brigadeiro, eles vão ter fora da escola, né? Sim. Então, na escola, tem sido um grande desafio isso, né, Liane? Mas a gente está mantendo isso. Mas, Patrícia, tá falando isso. Então, assim, é o desafio que a gente tem em tudo, né? Da gente... Por isso, muita gente, nós estamos perdendo essa autenticidade. Isso. Assim... Porque, é mais fácil ceder. Porque, né, na verdade, Gustavo? é uma alegria, na verdade. Vocês falam assim, é uma dificuldade, mas na verdade é uma alegria. Porque as crianças têm vocês terem esse propósito, esse porquê forte, é uma alegria, porque na verdade é uma conquista. Porque aquela coletividade que está com vocês. Porque, gente, o coletivo tem que ser maior que o individual. Porque nós estamos numa sociedade que egocentrismo, né? Então, assim, eu vou me propor fazer isso, então os outros, com perdão da palavra, que se lasquem, né? Então, assim... Então, isso é muito bonito, porque realmente essa autenticidade que eu tô falando que conquista, eu acho. E outra coisa, Entendeu? imagina você tá num lugar que você desafia um mundo que não tá bem a ser melhor. Sim. É a melhor coisa da Cara, vida. Isso é incrível. E isso não é só com as crianças. Os nossos professores, nossa equipe, né? Começa a se alimentar melhor. Então, assim, o tanto de gente que colocar... Eu fiz até uma linha do tempo em relação a isso, porque o café lá na escola, no início... Eles colocavam 2, 3 colheres de açúcar. Hoje em dia, a grande maioria toma café sem açúcar. Olha só. Vai mudando, vai experimentando, vai conhecendo. Verduras e frutas, por exemplo. Muitos professores chegam na escola, não como verdura, não como fruta. E a gente incentiva os nossos profissionais a comer junto com as crianças também. Né? Eles têm o horário dele de lanches, mas a gente sempre fala, gente, é muito importante. Senta ali e come junto. Olha, a presença, lembra da presença. O fazer junto. De ser o exemplo, né? Então, assim, como é que você vai falar para a criança comer chuchu se você não vai comer chuchu? Experimente chuchu, né? Vamos fazer um soufflé de chuchu, vamos fazer outras possibilidades para o chuchu, para beterraba, para abóbora, para que fique saudável, para que fique gostoso, para que a criança queira, porque a criança come com os olhos, nós também. Sim, né? Nós comemos com os olhos, então precisa vir o encantamento para querer provar. Então, a gente trabalha dessa forma e tem dado certo, graças a Deus, né? Bom demais. E conta pra gente do contenção sistema. e expansão, vou contar. Uma das ferramentas que nós temos na escola poderosa é a yoga, né? Aí, a gente costuma dizer que nós temos várias ferramentas que compõem o nosso projeto pedagógico da Vila Camaleão. E a yoga é uma das ferramentas mais potentes. E dentro da yoga... esse movimento de contenção e expansão, que está completamente ligado à respiração, né? Então, a gente entende que quando eu vou, por exemplo, trazer aqui para o âmbito das crianças mesmo, agora eu vou contar uma história para as crianças. O que elas precisam desse momento? Elas precisam de um momento de contenção, né? Então, fazer uma respiração lenta e profunda, organizar, ter consciência corporal, né? Para que ela consiga prestar se conectar com a história. E o movimento de expansão, então, nesse momento da contenção, pode colocar um mantra, uma música clássica, um MPB, né? Porque música também faz parte do nosso projeto. Acalma o coração, respiro, tomo água, vou para o meu momento de contenção. E tem o movimento de expansão, que é a expressão corporal, então já é uma música mais agitada, né? Eu já posso... cantar, gritar, se for necessário, expandir mesmo. E aí, sempre com o adulto ali presente, fazendo junto com a criança, né? Quando as pessoas falam, lá na Vila Camaleão brinca muito, é muito livre. Gente, tem de tudo. E o brincar, ele é intencional dentro da Vila Camaleão. Porque não é um brincar onde o professor tá ali fazendo outra coisa e a criança está brincando. Não, é estar fazendo junto, é brincando junto, é intencional, né? Então, o professor também, ele entra nesse momento de contenção e de expansão, ele também faz essa respiração diária, ele também, a gente tem a respiração, as técnicas, hoje eu estou muito cansado, tem a respiração do fogo, que é aquela respiração que traz energia, né? Então, a gente trabalha muito com essas ferramentas para ajudar a potencializar a nossa proposta. Tem outra maneira também, de contenção e expansão, é de desenvolver as atividades de contenção, né? E vai para uma atividade de expansão, para que a criança gaste energia. Porque nem sempre ela consegue ficar ali 40 minutos sentada, né? Então, se ela sabe que ela vai ficar naquele espaço 40 minutos, mas depois ela vai fazer uma atividade fora de sala de aula, e também nem falo fora de sala de aula, porque a gente usa muitos dos nossos espaços externos, né? Eu falo que a nossa proposta é
mais fora de sala de aula do que dentro, mas é claro que quando chega no fundamental, eles já ficam mais dentro de sala, mas também estando fora. Então, assim, essa contenção e expansão para que eles tenham esse momento de gastar energia e voltar, e aí a respiração entra como essa ferramenta reguladora, né? Sim. Então, a yoga, até é importante dizer, ela não entra de forma mística. De forma nenhuma. Né? Ela não é aplicada dentro da escola de forma mística. Ela é aplicada como uma ferramenta de autorregulação a partir da respiração. Porque nós não sabemos respirar. A gente sobrevive. A gente não respira direito. É verdade. Né? A gente está... Tivemos uma aula sábado na nossa formação sobre respiração. Então, cada vez mais a gente tem entendido a importância da yoga dentro da escola para que essas crianças, elas cresçam conscientes disso, de saber respirar. Isso. Olha só, né? Que uma loucura, respiração né? muda tudo, né? Como diz, que paradigma que chegamos, Não né? é tão Ó, simples, né? Tem um livro do Nuno Cobra, que era o treinador físico da Ayrton Senna, né? E ele fala da respiração. Ele fala isso, ele fala que ele chegou, né, pro Senna e falou: primeira coisa, você não sabe respirar. Se você não aprender a respirar, você não vai ter a concentração e o preparo para fazer uma corrida. Né? O Nuno Cobra tá com quase 100 anos, gente, eu acho. Ele tá? Eu nem sei se ele tá ainda, né? Porque eu tenho até que ver. Mas, assim, esse livro dele chama Semente da Vitória. Ele fala de respiração o livro inteiro, que vem de encontro com o que vocês estão falando. Sim. É uma ferramenta que ela não é mística, ela é uma realidade, Ela é né? uma necessidade. Gente, e que está disponível para todos Pra nós. todos graças a nós, Deus. de graça. Vamos aprender a respirar, gente. Vamos usar a respiração, porque é incrível quando a gente começa a respirar da maneira correta, né? É tão bonitinho. Às vezes você passa no pátio da escola lá e tem um lá... Ai, o que foi? Ah, chutei aqui, né? Eles internalizam muito bem. Eles lá em casa, eles falam: mãe, você precisa respirar. Sabe? Tá lá com a respiração. É sensacional. Eles pegam a gente o tempo todo com a proposta mesmo, né? Às vezes, tia, você vai conversar comigo agora, mas você tá calma, acalma o seu coração. Que às vezes que tem aquela história, né? Vamos lá conversar com a tia Pati. Vamos lá conversar com a tia Pati. Tem um conflito na escola, vamos conversar com a tia Pati, vamos conversar com o tio Sérgio, tia Vanessa, tia Karine. Aí ele já chega, você tá calma? Como é que tá seu coração hoje? Nós tivemos um pai na reunião trimestral agora, né, que nós fizemos, ele falou assim que o filho dele vira para ele e fala: pai, respira. Eles falam mesmo. Respira. Mas isso é realmente viver a proposta, né? Eu falo que não faz sentido se a família, as crianças não estiverem conectadas com a proposta da escola. Então, eu sempre falo para a Iriane, eu quero muito escola de paz. Mas não é uma escola de paz, é isso, né? Esse movimento onde vocês possam vivenciar mesmo o que acontece dentro da escola para ter essa conexão, porque as crianças não são fragmentadas. Elas não são o tempo que elas estão na Vila Camaleão, elas não são o tempo que elas estão na natação, elas são. E é tão interessante, porque olha só, na verdade, a gente até está vivendo assim um tempo, eu imagino, assim, pelas minhas reflexões, que a grande maioria de nós não está sabendo o que quer. Vou dar um exemplo meu. Sim. O tempo que eu não sabia o que eu queria na escola, eu não sabia que escola buscar. Então, a mais vamos dizer, mais tradicional, a mais ali dentro daquela média que estava todo mundo, que também não está meio que sem propósito, ia, talvez por outros objetivos, ou querendo aquela chancela de aprovação no vestibular. Eu não estava decidindo bem, né? Então, a partir do momento que a gente se conecta, por isso que é legal, pelo que vocês contam, a história dos pais que chegam. Porque precisa haver uma conexão com a essência, a própria essência. Então, quando chega, é um encontro de sucesso, né? Exatamente. É um encontro de vidas ali que é sensacional. Lari, Né? e sabe qual que é a preocupação dos pais? Que é algo importante da gente falar também, assim. Os pais pensam, mas aí meu filho está aqui nessa proposta pensante, criativa, né? Que ele vai o quê, o como, quando, por quê, as hipóteses. E quando ele sair daqui e for para o Fundo 2 ou para o sistema, que ele cair no sistema, quem vai ser essa criança dentro dessa escola? Sabe quem vai ser essa criança dentro dessa escola? Ela vai ser a criança que sabe fazer uma redação. Ela vai ser a criança que não tem medo de perguntar para o professor, de falar, professor, eu não entendi.
Você pode me explicar direito de outra forma? Ele vai ser a criança que a hora que vier a apostila, aquilo ele vai tirar de letra. A criança que não tem medo de errar. A criança que não tem medo de errar. Por quê? Porque ele entendeu como ele já desenvolveu o gosto pelo aprendizado. Uhum. É aí que está o segredo. É desenvolver o gosto pelo aprendizado. Eu tenho amigas que às vezes uma pessoa fala, meu filho não quer ir para a escola. Seu filho não quer ir para a escola, Vila Camaleão, em algum momento? Não. A sua filha, em algum momento, não quer ir para a escola? Ela quer até domingo. Ela quer até domingo. Sabe? Mas é porque é um lugar onde tem prazer no aprendizado. É isso que está. A gente tem a oportunidade de ensinar as crianças a terem prazer pelo aprendizado. E aí, quando eu caio lá no sistema, eu já entendi como funciona. Uhum. Sabe, eu acho que, assim, eu tenho o privilégio de ter a minha filha de 20 anos. Eu devo ter contado isso para vocês quando vocês foram lá visitar a escola, porque para mim, é a minha experiência, né? A Maria Alice, ela foi aluna da Paty, numa escola que existia aqui em Uberlândia, que chamava Sempre Viva, que é sempre viva mesmo. Sim, assim, ela continua viva nos nossos que nome corações. Incrível, escola referência. A gente, pra assim, nós. honra muito a história dessa escola, das pessoas que passaram por lá. E a Maria Alice, quando ela saiu de lá, no 5º ano, que foi para uma escola do sistema, ela foi essa pessoa, que dentro da escola ela rompeu, ela foi. Então, assim, a gente viu, e não foi só ela, foram todos os outros colegas de sala. Então, é isso, é desenvolver o gosto pelo aprendizado, sabe? Porque se a pessoa aprende a gostar, acabou. Isso. Qualquer lugar que eu for. Isso. Você ia falar, Paty? Não, pode o que eu ia falar. falar assim, que o legal é isso, porque a gente, quando a gente tá na perspectiva do vestibular, até do médico, né, que era o médico gerente do banco, né, que eram as referências nossas. Nossa, cara é o quê? Gerente do Banco do Brasil. Pronto, cara é uma rica da Muito tempo cidade. atrás era um bancário, né? Olha como o cenário Era a mudou. melhor profissão que Olha existe. como o cenário mudou. Nossa. Quando a gente vai parar pra pensar num médico bem-sucedido, não são todos os médicos que têm uma qualidade de vida, assim, o cara tem outras habilidades, muitas vezes relacionadas a relacionamento, venda, que não tem necessariamente a ver com a técnica. E aí a gente tá num ponto de virada que é assim, saindo daquele peso do que não pode errar, tem que fazer como se fosse possível, pra um IA que resolve muita coisa, mas erra, né, também não tá 100%. Sim. E a gente sabe que vocês estudam muito, vocês sempre estão atentas ao mercado. O material didático da escola é muito bom, excelente, o que vocês escolheram. A gente tem amado fazer as tarefas, muito acima. Achei muito legal, até falar que é muito melhor do que a apostila, né? Então a livro, gente né? achou legal, isso, muito livro. legal. Como é que vocês estão vendo o cenário? Porque eu entendo que vocês são inovadoras, pioneiras de algo que, se Deus quiser, vai se espalhar, assim, como Amém. uma luz que todo mundo tá precisando ter um pouquinho de acesso. E vai começar a ver aqui, nesse episódio, com a gente, um monte de coisa boa. Conta pra gente como vocês estão vendo essa transformação e como vocês estão vendo o futuro aí da educação pra gente sair desse meio, assim, tão pesado. Assim, a vida já é dura, mas não precisa ser tão dura assim para as crianças, principalmente nessa infância tão preciosa, né? Com certeza, com certeza. Olha, os livros, por exemplo, foi a gente adquiriu o matemática e português agora como uma ferramenta mesmo, mas a nossa proposta, ela cabe toda, até no ensino médio, sem livros. Olha que legal. Mas nós precisamos de pessoas. Né? Pessoas que estejam dispostas, porque é isso que a Irene falou, é muito mais fácil sistematizar, né? Então, realmente, precisa se debruçar sobre a proposta, sobre um projeto, para que não tenha o uso dessas ferramentas, né? Mas, escolher o livro de matemática de português de 1º ao 5º ano tem sido muito proveitoso, muito rico para nós, porque ele não é o produto final. Entendi. De forma nenhuma. Ele é apenas uma ferramenta. Mais uma, né? Mais uma, porque o nosso produto mesmo é o projeto. Entendi. São os projetos de sala, né? Que cada turma desenvolve de acordo com as necessidades, as curiosidades daquela turma do coletivo, né? E aí o livro, ele vem do 1º ao 5º ano, de matemática e português, como uma ferramenta.
Mas, para a gente, a potencialidade é realmente instigar através dos projetos, né? E isso, sim, traz o aprendizado para as crianças. E vocês conseguem fazer a gente acompanhar o projeto de uma forma muito leve, através né? das narrativas Das narrativas, também, porque a gente fica esperando, né? a narrativa. Eu fico esperando para abrir no meu computador, para eu ver bem grande. E assim, eu nunca vivi isso. E olha que eu tô falando assim, a gente tem um filho de 13 anos, a gente já mudou muito de cidade, então por isso mudamos muito de escola. E a gente nunca teve isso, então a gente passou por ele, ele tá no 7º ano, então ele já passou por toda essa etapa. Os outros não. Então, essa é a primeira vez que a gente vê isso. Então, é gostoso porque você acompanha, você tem ali disponível, só que é leve de ver, né? Você fala, ai, meu filho tá aprendendo isso. É uma documentação pedagógica riquíssima, né? Porque como a gente não tem livros desde o maternal, né? De todas as disciplinas, para os pais realmente acompanharem o que está acontecendo ali, essa documentação, ela possibilita. Porque semanalmente ou quinzenalmente vocês recebem, através de fotos, de relatos dos professores, o que está acontecendo ali, né? Porque para a criança é muito do momento. Eu não sei como é que são os filhos de vocês quando vocês buscam na escola, mas a grande dor da maioria dos pais é: como que foi hoje? Foi ótimo. Foi bom. Foi ótimo, foi bom. O que você fez? Nada. Então, muita coisa boa. Beleza, e agora? Passa para o próximo. Como é que você tá bem? Então, a criança viveu, a criança, ela é experiência, ela é viver, ela viveu aquilo, tá ótimo. Isso. Ela já teve a experiência dela. Pronto, vamos para a próxima. Mas nós somos pais, nós somos mães, nós queremos saber o que está acontecendo, né? E quando vocês abrem uma narrativa, como você mesmo falou, numa TV, ele começa a falar. Porque eu aprendi. O reconto, né? É bem bacana. Ele vai vivenciar. Por quê? Porque aquilo ali trouxe uma emoção. E aí ele começa a contar sobre aquilo, né? Até as crianças de 2 anos, elas começam a falar com os pais a partir do momento que eles vão reviver através da narrativa, né? Então, assim, a narrativa para mim também é parte fundamental da Vila Camaleão. Uma coisa que eu observei lá também, por exemplo, o Thiago está no 2º ano, né? Tinha os projetos, aí é colocado, né, algumas opções e é feita uma eleição, é feita uma votação, que é uma coisa muito importante no mundo de hoje, que é o filho também saber perder. Ele, né? Porque assim, hoje é quase um dogma, né? Assim, na minha geração, eu tô com 41. Nós somos muito mais de servir os nossos filhos do que frustrá-los, né? Então, a frustração hoje é muito menor do que antigamente. E a frustração é necessária. Muito. Vocês poderiam falar pra gente sobre isso, essa questão dessa coletividade, que o indivíduo é importante, mas a coletividade é mais. Isso eu acho que é uma coisa também bacana que eu vejo que vocês aplicam lá na escola. E a gente tem a oportunidade, através desse indivíduo e coletividade, ensinar os nossos meninos, as nossas crianças, né? Como respeitar os amigos, né? Então, eu falo assim, que a gente sempre traz para eles, não é a consequência do ato, mas como que é essa consequência de ato? Então, eu bati na parte. Então, nós duas vamos conversar com a tia Fabi, né? A gente traz para a criança a consciência do que ela fez. Então, eu bati uma vez. Aí a gente vai contar. Ariane, você não precisa bater. Qual foi o motivo que te levou? Você ficou com raiva? Você ficou nervosa? A Paty tomou seu brinquedo? O que você podia ter feito ao invés de bater na Paty? Você podia ter falado, amiga, devolve meu brinquedo? Ou então, tia, a Paty roubou meu brinquedo? Né? Então, a gente traz para a criança as possibilidades. Aí, a segunda vez, a Ariane bate na Paty. Só que você percebe que a criança, ela volta na segunda vez já diferente. Ela já volta entendendo que ela sabia que ela podia ter feito diferente. Eu não precisava ter batido, eu podia ter chamado a tia, eu podia ter pedido para o amigo. Então, essa consciência do ato faz com que eles mudem o comportamento deles. Né? Entendendo que eu podia ter feito diferente. Outra solução, o que não a gente aquela. sempre mostra para as crianças? Que não existe quem está certo e quem está errado. Existem 2 indivíduos que precisam ser acolhidos, tanto nos seus desafios quanto nos seus talentos, né? Porque os conflitos, eles não são gerados sozinhos, só por um. Ele é gerado por um par, né? Ou por um coletivo. Então, assim, né, independente de quem bateu, ou de quem tomou, ou de quem prejudicou, algo tem ali por trás, né? Então, assim, eu também sou responsável por isso. Todos nós somos responsáveis por isso. Então, vamos entender exatamente o porquê
e vamos buscar ferramentas saudáveis para lidar com tudo isso, com essas emoções. É isso que a gente faz sempre lá na escola, né? Porque é o desenvolvimento emocional em primeiro lugar. Isso. Aprender a lidar com a frustração, que é importantíssimo em todos os momentos. Tá tudo bem. O que eu vou fazer com isso? Sinto raiva? Sinto raiva. Ótimo. A raiva, ela pode impulsionar. Mas o que eu vou fazer com isso para não prejudicar o meu corpo e não prejudicar o corpo de quem está próximo a mim? Né? Então, Laris, assim, você fala assim da escola do futuro. O que a gente imagina para o futuro, né? Eu acho que esse valor de acolhimento e validação e da criança entender quem ela é e desse fortalecimento emocional, isso é eterno. Isso é para sempre, né? Porque o que a gente tem? A gente tem adultos que têm suas crenças limitantes ou seus traumas na infância. Então, essa primeira idade de 0 a 7 anos, né? E tem aí várias... Primeira e segunda infância. Primeira e segunda infância, ela é um tempo de referência para a vida, né? Então, é aqui que eu preciso olhar para esse fortalecimento emocional. Eu sempre falo para o pai, quando, né? Eu falo, olha, o seu filho fortalecido emocionalmente, ele vai ser, ele vai aprender, ele vai o que ele quiser. Ele vai ser o que ele quiser, ele vai aprender o que ele quiser, porque ele sabe que ele é capaz de... Né? Então, te respondendo sobre o que a gente imagina para o futuro, a gente, enquanto escola, a gente quer se fortalecer cada vez mais, né, no nosso projeto, na maneira como a gente trabalha, sem perder a essência. Né? A essência é algo que a gente está sempre olhando para ela. A escola cresceu, né? A escola cresceu, que delícia! Olha, a gente está podendo levar da Vila Camaleão para outras famílias e a gente fica muito feliz por isso. Porque os pais que vêm para a vila são pais que vêm por indicação. Nós nunca fizemos um outdoor. Nós temos nosso Instagram, que a gente utiliza como via de comunicação, né? Mas, assim, a família que vem para a vila veio indicada, ela ouviu falar, um pai contou. Então, isso para nós é essência. E o objetivo é que a escola e a família, elas andam juntas, de mãos dadas, olhando para o futuro da criança, né? Então, isso é sistêmico. É quando a gente coloca os dois, né? Família e escola, com o mesmo propósito, olhando para o bem-estar da criança, né? Então, a gente quer, de fato, se fortalecer nisso, não perder essa essência, crescer, é claro, mas sempre ser uma escola acolhedora e acessível, né? Porque nós somos. Nós somos acessíveis. A nossa equipe é acessível, né? Um pai que quer conversar com a gente, ele chega lá, ele bate e entra. Não tem isso. Então, assim, a gente quer sempre estar disponível para as nossas famílias. Vocês são a primeira escola que eu já vi, eu fico até emocionada com isso, que no contrato fala sobre a lei da inclusão sem letra pequena. Né? Sem estar nas letras minúsculas. Sem estar nas letras minúsculas. E isso prova a força que vocês têm. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida. Assim, nem mesmo se esse propósito, se você desviar dele, ele te pega, porque ele é forte demais. A Vila Camaleão, ela já é. Ela já é. Gente, eu fico até arrepiada, porque eu falo assim, gente, vocês têm que ver, porque da gente sentir o impacto do bem que faz para a família, né? E eu tenho certeza que se vocês passassem uma horinha lá na escola durante o período, vocês iam entender o que é realmente essa inclusão. Porque, às vezes, chega um profissional, nós vamos fazer uma entrevista, e ele fala, mas eu não sei, eu não trabalhei com inclusão, eu não sei. Eu falei, você quer? A gente sempre pergunta, você quer? Você está disposto? Porque incluir é amor. É disposição. O resto você vai aprender. Né? Você vai estudar e você vai aprender. Mas se você não estiver disposto, se o seu coração não te disser que é isso, então realmente não é o seu lugar. Né? Eu falo para a Ariane, fala, Paty, vamos receber? Vamos receber, porque se está chegando para nós é porque Deus quis assim, e nós vamos nos preparar e fazer o melhor para essa criança. E isso traz um legado incrível, que era até o que eu ia perguntar para vocês, né? Vocês falaram já do legado, né? Durante toda... foi um bate-papo muito cheio de conceitos, de valores que
eu acho que devem nortear todos nós, né, amor? Que a gente porque busca... Vocês falaram da identidade, que é o propósito, porque é muito forte, né? Inabalável quase, porque 45 dias veio uma pandemia, né? Nossa, foi. E igual você tá falando, né, Patrícia? Amar é um mandamento, né? Você tem que amar a outra pessoa. Você foi mandado, né? E o amar é desenvolver a outra da melhor forma possível, Sim, né? Sim. Você desenvolver a outra. Honrar, e eu respeitar, tava né? falando com vocês antes, o Clóvis de Barros, né? Falando assim, que os agentes transformadores do mundo, que ele fala, é Deus, o professor e o empresário. Então vocês já estão em duas, né? Que é, no caso, professor e empresário. Porque realmente transforma pessoas, né? Vocês transformam os indivíduos, os filhos e os pais. Isso. Porque muitas vezes, é uma coisa que eu vou falar aqui como pai. Quem não tem um propósito muito firme, ou enquanto não achou seu verbo na vida, ele vai atrás de quem tem um propósito muito forte. Então, assim, porque fala assim, ó, como eu não tenho um propósito, ou tá passando por um ajuste familiar, alguma coisa, eu vou para elas, porque elas têm. Então, meu filho vai trilhar um caminho agora que no momento eu não tô podendo. Então, assim, eu vou delegar isso para elas porque eu confio no propósito delas. Então, isso é uma coisa muito bonita e transformadora. E olha, gente, nós temos um propósito muito forte, né, amiga? Porque a gente acredita muito, muito, de verdade, com muito amor, com muita alegria, com muito respeito, com muita honra. É claro que tem medo dos desafios, às vezes as pessoas chegam e falam, ai, tá vindo uma crise aí, as pequenas escolas vão ser engolidas, vai fechar. Nós não temos esse medo, né, Ariane? Porque a gente tem a segurança desse propósito, né? É de enfrentar todos esses desafios, mas com muito amor. A gente tem certeza que é um propósito, que Deus está conosco e vai só crescer. Eu falo para a Paty, eu falo, amiga, quando às vezes, né, a gente enfrenta alguma situação, eu falo, amiga, lembra que a gente já passou pela pandemia. Então vai né? Esse propósito, ele não é nosso, ele é de Deus. Porque se se não fosse, ele teria acabado lá. Você é sua amiga desde quantos anos? Dias, né? Não é? Você é sua amiga desde quantos anos? Desde 16, Ela disse que era da 17? maternidade, mas é desde os 15. Desde os 15 anos. Mais de 30 anos. Que eu considero a amizade mais verdadeira essa, que é a amizade desinteressada, né? Que começou. Sim, não, super. E assim, a gente se entende muito, a gente se completa muito, né? Nós somos completamente diferentes e completamente iguais, né, Ariane? Só que tem uma coisa que é muito importante, o respeito, o amor e a alegria de permanecer. Vocês são protetoras de uma infância feliz. Eu gostaria só de voltar falando sobre a equipe, sabe? Assim, a Paty, ela fala sempre que a gente tem que fortalecer a nossa equipe. E o fortalecer a equipe é dar autonomia para a equipe também. Então, quando ela disse aquela hora sobre a equipe, que a gente erra, mas a gente assume os erros e a gente não tem medo de errar, porque é errando que aprende, né? E a gente vai sempre para o próximo passo. Quando você dá para a sua equipe essa autonomia também... Essa oportunidade... E uma coisa é que a gente sempre... É claro que não dá para dizer que isso é 100%, porque tudo acontece, muita coisa acontece dentro de uma escola, mas sempre que algo cai no nosso colo, chega até a gente, e nós duas estamos ali diariamente, então a gente sabe de tudo que está acontecendo dentro da escola, a gente trata. Isso é uma... Teve uma situação recente que nós chamamos um dos nossos profissionais para conversar sobre a mãe fez um comentário e ele fez um comentário e o comentário estava divergente e a gente falou, olha só, nessa hora você fala para a mãe, fala a verdade. Fala a verdade para a mãe. Você pode falar a verdade para a mãe. Né? Não fica com medo, não. Porque fica feio, não fica legal. E então, assim, eu falo que é uma oportunidade para aqueles meninos, né? Ai, gente, nós estamos ficando meu Deus. Para aquelas pessoas que estão ali dentro, de crescer. Sim. Porque tudo que a gente já viveu, eu faço 50 esse ano, né? Então, tem uma história de vida aí, e eu falo que se eu tivesse tido a oportunidade de aprender da maneira como a gente ensina hoje a nossa equipe, nossa, que também é com muito amor. Que também é com muito amor. Muito respeito, a gente não manda embora um funcionário porque ele não está atendendo em determinado ponto, porque ele está atendendo aqui. Então, a gente costuma olhar para o que ele tem de melhor, não para o que falta.
Sim. E aí, olhando para o que ele tem de melhor, a gente consegue ajudar ele no Pra que desenvolver, falta. né? Exatamente. E assim, isso é tão incrível, porque o Marcos Barros, que estava aqui, ele estava falando justamente disso, que as novas gerações, elas precisam de um propósito forte. Não é manda quem pode, obedece quem tem juízo, Não, igual era antes. A regra é essa. Porque às vezes tem coisas que têm que ser sistematizadas Sim, mesmo, né? aham. Regras dentro da empresa. Mas eles não se inspiram por isso. Eles viram e falam assim, como a gente brinca, né? Que tem entrevista de emprego que a pessoa fala, eu só posso trabalhar de segunda a quarta, porque quinta eu jogo bola. Aham. Ou eu não fui hoje, mandei meu amigo, porque eu cansei. Aham. E a gente brinca, né? Mas alguns chegam a esse extremo, mas existe uma queixa grande das empresas de Sim. falar, eu não encontro, ou a pessoa vem, ela não fica, ou ela não entra não entende o que ela tem que fazer. Uhum. Então, quando vem... Por isso que fala, tudo é propósito, né? Quando ele é forte, a equipe fica alinhada. Fica Por mais que alinhada. tenha dificuldades, porque é normal, sempre vai ter. Sim. Mas eles é muito assim, ou seja, nesse ponto já é um outro ponto assim muito favorável empresarialmente para se manter uma equipe de alta performance, né? E De ao alto longo nível. desses 5 anos entraram e saíram muitas pessoas, mas também entraram muitas que estão conosco até hoje. Permaneceram Que muito, desenvolveram, né? né? Foram para cargos mais Eu maiores. falo assim, com a boca cheia, nós somos uma escola que tem pouca rotatividade de profissionais. A gente tem pouca, mas e a gente... muitos dos que saíram querem voltar. Ai, Voltaram, porque nós Voltaram. tivemos profissionais que mudaram para São Paulo, voltaram para Uberlândia e quiseram voltar para a Voltaram pra Vila, escola. né? Então, assim, a gente acolhe a nossa equipe, né? Para que a nossa equipe, se sentindo, estando acolhida, ela possa estar disponível para o projeto. Exato. Né? Gente, e toda essa metodologia que vocês desenvolveram, essa empresa de sucesso que é a Vila, vocês também vão treinar pessoas para que possam, né? Vem uma escola de fora, ou quer também implementar. Vocês têm treinamentos para professores externos ou só lá dentro da Vila mesmo? Como que tem algum projeto ainda? Atualmente é só interno, Uhum. mas nós temos um projeto. Ah, legal. Nós temos um projeto, o Vila Formação, ele vai acontecer em breve. Ai, que legal. Porque isso é muito bom para inspirar as pessoas a Sim, mudarem a sim. chave, né? E ele já é um projeto do nosso coração também, desde quando nós abrimos a escola, que a gente quer ampliar, a gente quer que todas as pessoas conheçam essas metodologias, né? Que não são metodologias criadas por nós. A Ariane ainda costuma brincar, é pedagogia da Paty. Não, não é pedagogia da Paty. É a inclusão de beber na fonte de várias pedagogias que nós acreditamos, né? Não é engessando nada. A gente tem uma frase que é muito forte no nosso coração, a gente dá para a criança e para o adulto o que ele precisa, não o que ele quer. Mas o que ele precisa para desenvolver todas as potencialidades, né? Então, isso precisa ser ampliado. Sim, eu acredito. Né? Então, assim, a bom Vila demais. Formação vai acontecer. E não é aprendido em faculdade, Não né? Não é. Não é mesmo. Ainda, né? Quem sabe um dia a gente chega nessa parte, mas por enquanto vamos para as... É porque a faculdade também é um sistema, né? Sistema. Então, Nossa, tudo gente. é isso. Tudo que é para massa é sistematizado para poder ficar mais fácil. Isso, Então, não Vila melhor, Formação- né, Ariane? Não melhor. Não melhor, Quer dizer, mas o mais fácil. Com certeza. Uma amiga nossa, né? Um casal de amigos nossos falou assim, ó, que a questão da aprendizado do inglês, né? A Bárbara. A Bárbara. Que falou assim, ó, não tem como eu fazer isso em larga escala, mas não é o melhor. Que seria fonética, né? Não porque ela acredita no método fônico, é um método alternativo para ensinar inglês. Para inglês, assim. Que ela abriu aqui em Uberlândia e, assim, é super pioneiro. E ela estava falando disso, né? Que o Brasil é o país que mais tem escolas de inglês, franquias, e que tem uma fluência baixíssima. Baixíssimo, 1%. Olha E só. aí você fala, gente, então assim... Você tá pagando, mas não tem E aí vai efetividade, de né? encontro com o que a gente fala, né? O pai fala, não, vou botar tá no inglês. Mas e aí, tá aprendendo? Então, esses pais que vão parar e olhar e falar, o que eu quero pro meu filho? Ele vai ser um profissional de sucesso ou ele só vai ter um diploma? Sim, não que o diploma não seja importante, mas, entende? Ele vai ser uma pessoa bem resolvida. Então, onde que eu preciso cuidar mais, né? Então, assim, nossa, gente, é bom demais o que Porque o pessoal todo mundo fala hoje, tá dando ROI, que é o quê? É um conjunto de tudo para você estar feliz. Não é só financeiro, não é só saúde. É um conjunto de tudo para você ter essa felicidade, para estar bem, né? Pra tá bem.
Ariane, e você, a gente já viu aqui que a Paty nasceu pedagoga, né? Ela Nasceu. nem teve escolha. Não teve. Não. Mas você tem outra formação, você é jornalista. Conta a sua história Eu profissional. falo que é um privilégio para quem sabe. Desde que eu nasci, eu queria ser dentista. Você queria ser dentista? Não. Não? Eu sou advogado, mas eu... Você queria ser advogado desde que eu nasci? Não. Paty, desde que eu nasci, ela queria ser pedagoga. Eu acho que é um privilégio. A pessoa que ela sabe desde que ela nasceu, ela tá anos-luz na frente dos outros. Não que os outros não vão ser sucesso também, tá tudo certo, mas é um privilégio. É um privilégio. Eu sou jornalista de formação, trabalhei muito pouco na área, mas eu sou vendedora. Ai, isso é excelente. Eu sou vendedora. Mais A minha importante. veia é de Comercial. vendas, eu sou comercial, eu adoro conversar assim, com pessoas. Eu gosto de receber pais na escola. Eu pergunto para o pai, você está com tempo? Ele fala, tô. Eu falei, então tá. Então eu vou te contar tudo que eu sei, que eu aprendi, porque eu também aprendi. Eu não sou do ramo, né? Eu sempre acompanhei a Paty como mãe e amiga, mas a minha família é uma família de vendas. Meu pai foi gerente de vendas a vida inteira, catireiro, trazia isso para casa. Minha mãe, vendedora. Meu irmão, minha irmã. Então, nós todos somos da área comercial. Eu vendo urubu voando, se deixar. Nossa, Eu que- gosto. E eu me apropriei, né, da educação, porque eu escutava a Paty, escutava o Sérgio, escutava, e eu fui montando ali a minha formulinha, entendendo. E você sabe o que eu acho que foi mais legal? Como eu não sou da educação, eu olhava com a necessidade do pai. Legal isso. Entende? muito. Porque eles falam com uma naturalidade, como se a gente tivesse que entender o que eles estão dizendo. É verdade E isso. o pedagogo, assim. Mas assim, como se fosse óbvio. E não é óbvio. Isso. A educação, ela não é óbvia. O que acontece dentro de uma escola, nós, pais, não temos noção do tanto que uma criança produz dentro de uma escola. Enquanto ela brinca, enquanto ela desenvolve um projeto, enquanto ela participa de uma aula especializada, enquanto ela lancha, enquanto. São tantas coisas que acontecem, né? Então, eu aprendi e eu tenho a pergunta do pai. E aí, hoje, eu tenho a resposta para o pai, né? Então, eu acho que essa casadinha foi muito legal. E eu sou muito feliz, assim. Hoje já me emociono, tá? Eu brinco, eu falo isso, porque antigamente eu não chorava, agora eu choro. Mas é muito rico. Então, assim, essa é a minha história. Jornalista, sempre tive nas vendas, já passei por diversas empresas com vendas, sempre empreendendo, veia de empreendedora. Mas, E ó, quando chegou a oportunidade aí com a amiga, vamos embora. Patrícia, mas, ó, Ariane, um grande privilégio também, viu? Porque o que tem de gente formada como nós aqui, indo aprender a vender, porque não sabe, não viemos de família e é uma habilidade, assim, maravilhosa e é privilégio, viu? E de grande Privilégio. importância, né? Grande Porque, assim, hoje importância, todo mundo fundamental. procura saber como é que vende. Como é que olha, eu tenho um serviço, tem pessoas que necessitam dele, mas e essa Não sei conexão? nem apresentar esse serviço, Como né? é que você E consegue? é tão interessante que a venda, ela, por muito tempo, ela foi muito assim, mas você é vendedor. Subestimada, mal vista, assim, né? E nada acontece sem que alguém venda alguma coisa. Isso, Essa foi uma... Eu vou dar honra a quem aonde eu aprendi essa frase, que é uma frase da senhora Mary Kay Ash, né? Eu trabalho na Mary Kay já há 15, 16 anos. E legal. foi uma mulher empreendedora que lançou uma indústria de cosméticos, né? E ela dizia, nada acontece sem que alguém venda alguma coisa. A gente está sentado num sofá que foi vendido, uma blusa que foi vendida, tudo. A vida é a venda. Sim. Né? Nada acontece sem que alguém venda alguma coisa. Isso. Então, a gente tem que ter isso com muita tranquilidade, naturalidade, porque é assim que a vida acontece mesmo, né? Nossa, e o legal é que você falou isso mesmo, né? Eu vejo que na venda a gente precisa muito isso, sair da dor do nossa pra ver a dor do outro, porque senão a gente não conecta com a necessidade dele. Isso que você falou foi incrível. Mas, gente, fala pra gente também um outro ponto aqui muito, muito importante, que é sobre a adaptação. Vocês trabalham com aí a primeira infância. Sim. Como que a escola recebe as famílias, lida com esse período de adaptação? A adaptação na vila, ela é individualizada.
E a gente adapta as crianças e as famílias, né? Então, assim, é um espaço grande, espaço com muita natureza. Então, a gente costuma dizer que a criança ela precisa se conectar com o espaço e se conectar com as pessoas da vila. Estabelecer uma relação afetiva para que o aprendizado aconteça, né? Então, isso pode levar tempo. Depende muito de cada criança. Não pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser semanas, né? Já aconteceu de várias formas. Então, a gente traz a família para dentro da escola, sempre que é possível, porque a gente também tem famílias que não têm rede de apoio, e a escola se torna essa rede de apoio, né? Que a gente sempre fala para as famílias aqui, você precisa ter certeza da sua escolha, ter paz no coração, né? Às vezes a família chega e fala assim, por que eu tenho que matricular aqui na escola? É a melhor escola de Berlândia? Eu falo, não. É a escola que fala ao seu coração, né? Quais são as prioridades que vocês, enquanto família, colocam para os filhos de vocês? E a gente costuma dizer que aquela família que mais pergunta é a que mais nos interessa, porque essa família está interessada, né? Está preocupada. Está preocupada, ela realmente sabe o que ela está buscando. Porque não adianta procurar uma escola só pela localização, né? Pelo valor. Claro que essas coisas são importantes, mas é muito mais. Né? É muito maior. Essa escolha ela precisa ter muito mais valores agregados, né? E aí a adaptação ela entra nesse sentido do que a família realmente precisa, mas para a gente tem que ter uma conexão, uma relação afetiva. Depois que estabeleceu, pode ser com qualquer funcionário da escola. A gente costuma dizer que até o parque da escola pode adaptar a criança. A gente respeita muito esse movimento da criança. Tem a criança que ela vem já num momento de contenção muito grande. Não adianta eu querer que ela fique ali solta pelo parque o tempo todo, porque ela não vai estabelecer uma relação afetiva. Ela precisa talvez de um lugar contido, né? Respeitando o movimento dela. E já tem uma criança que chega, ela é toda expansiva. Ela precisa estar no parque para ela ser adaptada. Então, o olhar do adulto carinhoso, cuidadoso, a escuta afetiva mesmo e ativa para entender a necessidade daquela criança, né? Ela se sentir realmente pertencente. E os pais também, a partir do momento que eles têm a certeza da escolha que eles estão fazendo, eles têm paz no coração e eles liberam o filho deles para ser adaptado, né? Muitos movimentos de acolhimento de famílias. Sim. Às vezes a criança chega, ela entra, ela nem dá tchau, né? Eu tenho uma situação lá que quem fica chorando lá é a mãe, né? Teve uma situação que as meninas chegaram, entraram, nem deram tchau para a mãe. A mãe virou para mim e falou assim, Ariane, ó, eu tô aqui pertinho. Ela falou, tô aqui no Tubalina. A hora que elas sentirem falta, você me liga, em 5 minutos eu tô aqui. Passado 2 horas, uma delas veio, cadê minha mãe? Eu disse, ó, sua mãe foi ali na loja, a titia vai ligar para ela e ela vai vir. A mãe chegou, era hora de lanche, elas lancharam juntas e foram embora. No dia seguinte, a gente já combinou com ela dela voltar às 4, depois do lanche. Quando ela chegou às 4 para buscar as meninas, pergunta se as meninas queriam ir embora. Não queriam, mas a mãe levou. Porque também era importante que elas fossem num auge, né? Num momento em que elas estavam muito felizes ali. Então, com a vontade de voltar. A gente cuida, afetiva, né? A gente cuida para que a criança não saia da escola no período de adaptação cansada. Então, ela vai embora antes do cansaço, né? E aí, no 3º dia, a mãe já voltou às 5h30, estavam adaptadas. Nós tivemos uma outra, eu adoro contar esses casos, né? É muito bom. Nós tivemos um pai que chegou pra gente, ele falou assim, eu tenho 3 semanas para adaptar o meu filho. Na 4ª, eu volto a trabalhar. Eu falo que ele sabia o que ele estava dizendo, né? Ele precisou das 3 semanas para adaptar o filho dele. E a gente faz todo um movimento da professora estabelecer vínculo com a criança. Auxiliares, a gente, né, tem uma pessoa ali que vai ficar por conta para estabelecer vínculo com aquela criança, para que ela se sinta segura naquele espaço, né, para que então ela possa permanecer em paz. Na 4ª semana, o pai voltou a trabalhar. A professora e o pai fizeram um combinado, ela pegou um relógio e mostrou pro pai e para a criança que toda vez quando desse 6 horas, o pai chegava, que era o horário que o pai chegava na escola. E todo dia, quando dava 6 horas que o pai chegava, ela ia no relógio e falava, aqui, ó, eu não falei para você que quando desse 6 horas o papai chegava? O papai chegou.
E aquilo foi fortalecendo os Estabelece vínculos. relação de confiança, né? Sim. Essa é outra parte muito importante da adaptação. A gente, tem pai que fala assim, eu vou deixar ele distrair ali e vou sair de fininho, tá? Não, a gente não aceita, de forma nenhuma. Você precisa despedir do seu filho, você precisa olhar no olho dele e dizer, eu te autorizo a estar aqui. Eu escolhi esse espaço para você e eu sei que você vai estar bem cuidado. Eu confio nessas pessoas, pode confiar também. Porque se o pai sai sem falar tchau, ele não vai confiar na escola. Que ambiente é esse que eu né, consigo nem despedir dos meus pais? Porque essa separação dos pais, principalmente na primeira infância, ela é dolorosa, gente. Ela não é fácil para a criança, de forma nenhuma. Não é fácil para nós adultos, mas para a criança, muito menos. Então, já viu aquela história assim, seu filho estava ótimo, ele te viu e começou a chorar? E só ver o pai e a mãe começa a chorar. Não, gente, é a fortaleza da criança, o pai e a mãe. Ele estava ali segurando aquele choro o tempo todo. E ele te viu, a fortaleza dele, ele conseguiu liberar a emoção. Então, não é porque, mãe, pai, mimou e tá chorando. Não, não é isso. É a fortaleza dele. Então, ele precisa ter essa segurança no ambiente escolar também. Pra gente, isso é prioridade. Nossa, isso é muito importante, gente. E educativo para os pais também, né? Sim, porque às vezes a gente não ouve isso em outros lugares. Não. E aí vai gerando na criança esse sentimento que depois, lá na frente, vai ter uma repercussão Porque aí, sabe né? qual As que é o consequências são maior, grandes, o né? maior medo da criança? É abandono. Olha que loucura, né? E a criança, até os 2 anos, ela está no campo. Sistemicamente, ela está no campo da mãe. Então, a gente sempre, nesse processo de adaptação, a gente procura fazer da forma mais respeitosa possível. Exatamente. A gente... como que é? Não tem Não tem uma regra, Não tem uma né? regra. A gente vai precisar entender a necessidade da criança e a necessidade da família. Porque essa família, igual a Paty falou, se a família não tem... Eu trabalho, eu não posso ficar... Ele precisa adaptar, a gente vai adaptar. E nós vamos fazer da melhor forma e ele vai ficar bem. Mas sempre com muito cuidado, com muito respeito, né? Eu acho que respeito é a palavra que a gente mais preza, assim. E pra todas as autenticidade, né? relações. De tudo que vocês estão Nossa, falando aí tem respeito, autenticidade, né? amor, Não vou honra, só fingir tem que eu tô coisa boa. saindo ali. Não, eu não, tô... sim. Meu filho, você vai ficar aqui, eu confio. Exatamente. Porque isso te dá autoridade, né? Exatamente. Já aconteceu muitas vezes a gente falar, olha, você tem certeza que é o momento certo para trazer seu filho para a escola? Porque você não tá com paz no coração. Quem sabe fica um pouco mais em casa, se for possível, né? Porque senão não vai rolar, essa adaptação não vai rolar. De uma maneira saudável, não. Né? Nossa, gente. Eu quero fazer uma pergunta. Sim. Pode Vamos fazer. lá. O que fez vocês ficarem na Vila Camaleão? Nossa, muitas coisas. Olha, eu já posso falar, assim, Larissa vai ter os motivos dela. Eu sempre fui criado de uma forma muito ordinária, né? Eu tive uma passagem em escola pública, depois, segundo grau, fiz escola particular, na época, Objetivo em Uberaba. Minha mãe era professora, então ela sempre colocava nas melhores salas. Mas eu nunca tive essa leveza e nunca foi incentivado a gente, minha geração, a ter essa autenticidade e essa base bem construída. A gente era muito em cima do que os professores diziam e muito no molde. Então, eu acho que é muito importante, até para o desenvolvimento pós 6 anos, 7 anos, ele ter essa estrutura bem resolvida que ele vai levar para a vida inteira. É ser uma pessoa bem resolvida, que trabalha ser autêntico e com a verdade. Eu acho que isso que é o mais importante e que vocês realmente têm essa leveza. Me chamou até a atenção na última reunião que a gente teve, que vocês falaram assim, por querer que os professores fiquem presentes, a gente vai tirar o celular. Entendeu? Lógico que vocês não vão agradar a todos. Lógico. Mas diante do propósito seus, que é ter todo mundo presente com as crianças, isso é fundamental na minha ótica. Então, é esse conjunto de situações, mas principalmente, vocês combinaram o que vocês combinaram com a gente, vocês realmente efetivo. Então, isso é muito importante. Eu vi isso, né? Uma escola extremamente alinhada com o propósito, muito bem cuidada. Em todos os lugares da escola tem cuidado, tem zelo por toda a equipe, um cuidado absurdo com as crianças e um respeito muito grande a nós, pais, que somos quem chega primeiro lá. Eu fui lá, conversei com a Ariana, eu gosto de conversar também, né? Vi a parte depois. Um grande respeito ao emocional da criança.
E isso foi algo que me afetou muito na infância. Eu vejo que isso repercute durante a vida. E então eu falo que ali é um oásis, gente. Ali é um portal mesmo. Porque é um grande privilégio poder ter essa percepção, poder ter encontrado vocês, poder estar conversando com vocês aqui hoje nesse bate-papo, que foi muito legal. E saber que vocês estão melhorando a vida das pessoas através de um projeto tão lindo, que também não ia florescer se não fosse num terreno bom desse, né? Então, a Vila é maravilhosa, gente. E, assim, eu sou muito grata. Vocês não sabem a alegria que a gente tem de ter encontrado vocês. Assim, é muito genuíno, nossa, essa alegria. Só vem. Falou, deixa eu te falar, você é a cara da Vila, vem. No fundo, você já escolheu. Eu virei e falei, gente, é mesmo aí que eu tô esperando. Eu falei, você já escolheu, você já escolheu, só vem. E eu tava igual o pessoal fala que a cebola vai tirando nas cascas. A gente precisava ir tirando essas camadas. E vocês foram muito especiais nisso. Você me ajudou muito, Ariane, a ter esse momento de decisão, e tem sido lindo. Muito bom, gente. Que honra. Obrigada por vocês pertencerem à Vila e por confiarem. Muito bom. Pertencerem, isso é incrível, né? Obrigada por vocês pertencerem. Energias similares convergem, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante, não é à toa que... Nada é do nada. Dois dos nossos filhos estão lá. Obrigada. Pessoal, mesmo. A gente está caminhando para o fim desse episódio, né? Queria abrir espaço para vocês fazerem, né, as considerações finais ou mandarem uma mensagem que vocês acham interessante sobre a Vila. Enfim, o momento é de vocês. Obrigada. Bom, eu quero agradecer por esse momento, por essa honra de ter compartilhado com vocês aqui a nossa história, um pouquinho da nossa história, né? E fazer um convite para você que está assistindo o podcast para ir lá conhecer a Vila, conhecer nosso espaço de amor, como nós estabelecemos a nossa relação com as crianças, com os adultos, com a natureza. Vai lá, passa lá, toma um cafezinho com a gente. Vai ser muito bem-vindo, vai ser uma honra. Obrigada. Complementando a parte, vem tomar um café com a gente. E eu digo assim, ainda que você não vá matricular o seu filho na Vila Camaleão, você não pode passar por essa vida sem conhecer a Vila. Olha, é isso mesmo, gente. Aquilo lá é um portal, é um oásis, é um lugar diferente, é um lugar de autenticidade, como trouxe, né, o Gustavo. E vai ser um prazer receber vocês. Eu adoro conversar. Vai com o tempo, tá bom? É isso, pessoal. A gente vai deixar um vídeo aqui pra vocês saberem um pouco como é no fim do episódio, a Vila, tá bom? As redes sociais também apareceram aí durante todo o nosso bate-papo. E é uma honra ter vocês aqui. E até a próxima. Gente, uma satisfação enorme ter aqui a Ariane, a Patrícia. Se fez sentido pra vocês, olha como essas mulheres transformaram a vida de tantas famílias, de tantas crianças, né? Que vão estar aí na sociedade ajudando médicos, engenheiros, advogados. Como diz, ninguém sabe o futuro, mas propague essa ideia, transforme a vida de outras pessoas, deixe seu like, compartilhe com quem faz sentido e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Somos a Vila Camaleão, uma escola de educação infantil e ensino fundamental. Com uma proposta que vai muito além de ser um lar fora de casa para as nossas crianças. Um lugar que é parte do que elas são e que desempenha um papel crucial em tudo que elas podem ser. E sabemos que para isso, elas precisam se sentir seguras, pertencentes e amadas. O que só é possível com uma equipe preparada, com o coração aberto, que tenha muito amor e olhar atento para as crianças. Venha nos conhecer pessoalmente, sentir o que construímos na Vila e conhecer a fundo nossa metodologia, espaço físico e proposta pedagógica. E fica aqui o nosso convite. Vem para a Vila e veja a diferença que estamos fazendo na vida das famílias que nos escolheram para cuidar do seu bem mais precioso.